Graça e paz de Jesus. Amém. É uma alegria estarmos aqui e darmos sequência na nossa meditação na palavra de Deus. Abra comigo Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai dar um salto lá para o capítulo 8, versos 1 ao 8. Na semana passada, destacamos dois movimentos importantes que a igreja primitiva estava vivenciando sob a influência do Espírito Santo. Sempre que, não esqueça disso, sempre que alguma movimentação saudável acontece dentro da igreja e se estende para fora dela, com certeza é a presença do Espírito Santo que está agindo. Amém? Atos 8, versos 1 ao 8, nós vamos fazer leitura desse texto daqui a pouquinho. Uma igreja cheia do Espírito Santo pode impactar e mudar a realidade ao seu redor. E daí, na semana passada, nós conversamos um pouquinho, nosso ponto de partida foi compreendermos a expressão que Lucas utiliza no versículo 2 do capítulo 4. Se você puder abrir Atos, volta um pouquinho, Atos 4, verso 32, está escrito assim na NVI: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Esse foi o nosso ponto de partida. Lembra da semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre isso. E dentre os pontos que nós levantamos, o primeiro, ou um deles, foi que a presença do Espírito Santo na igreja promoveu uma mudança de mente, de coração. E daí surgiu uma equação bíblica interessante. Presença do Espírito Santo mais mudança de mente e coração é igual a ação. E essa ação gerou dois movimentos intencionais dentro e fora da igreja. O primeiro deles foi que as necessidades eram supridas. Nós falamos um pouquinho disso, isso ficou claro. Lucas deu uma ênfase clara disso lá no registro que ele fez. As necessidades eram supridas, ou seja, ninguém daquela comunidade, olha que coisa interessante, quando o Espírito Santo se move com liberdade na igreja, há uma movimentação diferente, irmãos. E dentro daquela comunidade, daquela igreja que estava nascendo no primeiro século, ninguém, isso é muito interessante e importante destacar, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Pelo contrário, eles compartilhavam tudo que tinham e por causa disso não havia pessoas necessitadas entre eles. É importante também lembrar que a igreja estava ganhando novas dimensões. Eu vou falar um pouco disso aqui. A igreja estava crescendo em número de membros. E certamente quando cresce a igreja, quando cresce, quando se multiplica o número de membros, você tem que lembrar que se multiplicam também os problemas e as dificuldades dentro da igreja. E essa era uma realidade da igreja primitiva, mas eles, pelo mover do Espírito, estavam vivenciando uma dinâmica de cuidado mútuo entre eles. E por isso não havia pessoas necessitadas. Aqueles que possuíam propriedades, casas e propriedades, vendiam as suas casas, os seus terrenos, e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então distribuíam conforme a necessidade de cada um. E o segundo movimento, eu quero recordar nessa introdução, trata-se do testemunho dos apóstolos. O testemunho, nós falamos naquela ocasião, que é uma ação contínua da igreja. O testemunho, irmãos, não pode ser e não é uma ação opcional, ou isolada, ou uma ação fragmentada da igreja. Pelo contrário, o testemunho precisa ser ativo, ou seja, precisa ser contínuo. Nós precisamos continuar anunciando
O Senhor Jesus Cristo, por onde nós passamos, onde nós estamos, cada um no seu contexto, cada um vivenciando, e ao vivenciar a rotina no dia a dia, a nossa tarefa primordial, uma delas, é continuar falando do amor de Deus em Cristo, é continuar testemunhando de Jesus, e foi isso que os apóstolos fizeram, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Aliás, quando nós olhamos para o retrato da igreja ao longo da história, uma das percepções que nós temos é que a igreja, ela nasceu para ser perseguida. Aliás, nós vemos que a igreja, ela não nasce de situações ideais. Pelo contrário, ela nasce a partir de situações difíceis. Ela nasce e se desenvolve a partir de situações adversas. E o que isso ensina para nós, irmãos, é que independente do contexto, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, o evangelho continua e precisa continuar sendo proclamado. Amém? E os agentes dessa proclamação hoje, naquele tempo, foi os apóstolos. Aliás, os apóstolos e a igreja deram sequência. Nós não podemos esquecer disso, porque isso nos liga a uma responsabilidade apostólica. Os apóstolos e os primeiros discípulos, eles deram sequência ao ministério público de Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, o que nós vemos é Jesus se movimentando o tempo todo. O que nós vemos é o Senhor Jesus colocando o pé na estrada e proclamando, olha, é chegado o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele chegou, ele foi inaugurado, nós não podemos esquecer disso, com a vinda do Senhor Jesus ao mundo. Quando Jesus veio, irmãos, pela primeira vez, ele inaugurou na terra, ele inaugurou a chegada do reino de Deus. Isso é maravilhoso, mas não só isso precisa ficar no nosso coração, na nossa mente, mas ele também nos ensina que esse início, essa inauguração do reino de Deus a partir da vinda dele, nos coloca diante de uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade é anunciar, é proclamar o evangelho, é testemunhar do Senhor Jesus. Então nós hoje somos os agentes que Deus escolheu. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos os agentes que Deus escolheu, presta atenção, para dar sequência nesse ministério de testemunho. Amém? Isso é um privilégio, irmãos. E nós não podemos abrir mão disso. Aliás, se nós abrirmos mão, Deus levantará outros. E se nós negligenciarmos, nós estaremos em completa desobediência. Nós estaremos em conflito com a própria palavra de Deus, porque Ele nos chamou para isso. E também nós lembramos que o testemunho, ele está ligado à missão da igreja. E a missão continua. Nós temos visto, dá mais um enter, por gentileza, Davi. Nós temos visto, todo domingo, temos passado e repassado esse vídeo, que nos lembra, irmãos, que nos encoraja, nos lembra e nos encoraja, que a missão continua e que nós fazemos parte dessa missão. Amém? O testemunho está ligado à missão da igreja, essa missão continua e ela só terminará quando o evangelho for anunciado em todo mundo. Mateus capítulo 24, verso 14, nós lemos esse texto a semana passada, eu não vou repeti-lo. E a missão só termina quando Jesus voltar. Amém? Até lá, todos nós, estamos convocados à missão. Amém, irmãos?
Nessa oportunidade, eu quero dividir a mensagem em duas partes. Na primeira parte, observaremos o exemplo de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão registrado no Novo Testamento. E a morte de Estevão é o primeiro exemplo daquele ditado que nós já ouvimos. Se você não ouviu, eu quero repetir para você hoje. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Será que você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? O sangue dos mártires é a semente da igreja. O que significa isso, irmãos? Que homens e mulheres no passado pagaram um preço de sangue, deram a sua vida por amor ao Evangelho. E no livro de Atos eu vou destacar algumas características de Estevão que chamam muito a nossa atenção. 3 delas, pelo menos: a sua visão, a sua convicção e a sua compaixão. E na segunda parte, eu quero trabalhar um pouquinho, destacar os desdobramentos práticos da dispersão da igreja. Vamos para o texto, Atos 8, 1 ao 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, um dos evangelistas, para uma cidade de Samaria. Olha que interessante, Samaria. Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Percebe que nesse momento há uma movimentação missionária da igreja. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E o ponto de partida aqui hoje se volta para esse homem, cuja descrição feita por Lucas desperta a nossa atenção. Estevão, se você olhar, voltar um pouquinho o contexto, lá em Atos capítulo 6, verso 8, Lucas descreve que ele era conhecido entre o povo como um homem cheio da graça. Olha só, cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. No entanto, quando a gente vai destrinchando um pouco e observando com mais atenção a narrativa da vida de Estevão, do seu testemunho, nós vamos descobrindo que ele sofre oposições, inclusive dos próprios membros da sinagoga judaica, e essa oposição dos judeus resulta na sua prisão. É impressionante, irmãos, nós percebemos ao longo da história da igreja como aqueles que se levantam, impressionante isso, ou melhor, como aqueles que Deus levanta na história para cumprir o seu chamado, a sua missão, como essas pessoas são perseguidas. Já percebeu isso?
Às vezes eu converso com colegas, com irmãos, amigos de caminhada, e, e dentre algumas coisas que nós falamos, sempre surge no meio da conversa, sempre surge aquela questão: pastor, você observou a esposa, o filho do pastor, do missionário fulano de tal? Que luta, que batalha eles estão vivenciando. Pastor, você percebeu quanta luta, quanto enfrentamento aquele irmão está passando na cidade onde ele serve a Cristo? Irmãos, é impressionante como aqueles que Deus levanta na história são perseguidos, são afrontados. E é o caso de Estevão aqui, um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que testemunhava de Jesus Cristo, que aliás foi morto. Nós vamos ver daqui a pouco aqui, se você continuar seguindo a leitura do texto, você vai perceber isso. Ele não só sofre oposição dos próprios membros da sinagoga judaica, mas como essa oposição resulta na sua prisão. E no Sinédrio, é interessante, lá no capítulo 7 de Atos, dá uma olhadinha. Aliás, por curiosidade, o discurso de Estevão é um dos maiores discursos, se não o maior discurso registrado, e é isso que ele está fazendo aqui. Olha, no Sinédrio, ele é levado ao Sinédrio, que é aquele conselho de religiosos, de líderes religiosos na época, composto principalmente por sacerdotes, sumo sacerdote, os seus familiares, mas também pelos saduceus e pelos fariseus. Ele é levado ali e ele faz um discurso. Eu não vou entrar por causa do tempo, não vou entrar, mas vale muito a pena ao longo da semana você estudar os pontos que Estevão aborda, os argumentos que ele aborda no seu discurso. Ele faz um discurso muito equilibrado e, ao mesmo tempo, ele está atacando os seus opositores. E nesse discurso, então, ele inclui um resumo geral da história de Israel, e ele destaca alguns personagens importantes como Abraão, José, Moisés. E quando chega lá no versículo 51, olha só, aí na sua Bíblia, Atos 7, 51 ao 53. Esse é o momento mais tenso do discurso. E aí acaba resultando na sua morte por apedrejamento. Olha só, Atos 7, 51 ao 53. Povo rebelde. Olha só, imagina você diante de um sinédrio, cheio de religiosos, pessoas que têm o Pentateuco, a Torá, a lei, né, como principal livro, e tem Moisés como seu principal líder. Olha só, e Estevão se dirige a eles usando expressões fortes: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedecem. Ouvindo isso, olha o 54, ficaram furiosos. Imagina a cena. Rangeram os dentes e rangeram os dentes contra ele. Embora essa narrativa sobre a morte de Estevão segue a narrativa, embora
ela seja carregada, irmãos, seja uma narrativa, uma cena dramática. Como se nós aqui agora, imagina, tivéssemos um de nós aqui da comunidade arrastado lá para fora, e o restante da comunidade, restante da igreja, visse o nosso irmão ou a nossa irmã lá fora sendo morto, sendo apedrejado até a morte. É ou não é uma cena dramática? Tenta imaginar por um pouquinho, por um instante aí, por um momento. Embora seja uma cena dramática, uma narrativa dramática e triste, carregada de ódio, olha, eles rangeram os dentes, ficaram furiosos. E carregada de violência. Alguns detalhes despertam a nossa atenção pelo seu caráter celestial. E eu quero destacar aqui alguns, e aí entre as 3 características que eu mencionei ali, a visão, a convicção e a compaixão de Estevão. Primeiro, ele levantou os olhos para o céu, olha o texto, e viu o quê? Capítulo 7, versos 55 e 56. Dá uma olhadinha. Ele levantou os olhos, olha a visão de Estevão, irmãos. Estava no céu. Ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus simboliza, representa a sua autoridade. A autoridade que ele recebera do próprio Pai. Jesus está nessa posição de autoridade. O que ninguém foi capaz de ver, irmãos, Estevão viu no momento da sua morte. Ele levanta os olhos para o céu, vê a glória de Deus. E eu tento imaginar, definir essa glória que ele viu. Nem Lucas faz a descrição disso. Imagina, ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Algumas lições disso. Primeira é que mesmo diante da morte, os olhos dele estavam voltados para o céu. Irmãos, que convicção de fé incrível. Que convicção de fé inabalável de Estevão. E quando eu estava pensando, lendo, meditando nisso, uma das coisas que veio ao meu coração, eu acredito, trazidas, ministradas pelo Espírito Santo diante das Escrituras, e eu orei por isso naquele momento, é que nós precisamos dessa convicção de fé inabalável. Amém? Nós precisamos, irmãos, dessa fé inabalável. Uma fé tão convicta que mantém os olhos voltados para o céu. Nós precisamos, irmãos, dessa convicção de fé. Que mais? Que nos permite ver Jesus em todas as situações da vida. Não somente nos momentos bons. Parece que a nossa maior facilidade é ver, é enxergar, é crer que Jesus está conosco nos momentos favoráveis. Mas nós precisamos dessa convicção de fé que abra os nossos olhos, irmãos espirituais, e nos faz enxergar uma visão celestial. Que nos faz contemplar, mesmo diante das adversidades, a glória de Deus. Amém? Que nos permite ver Jesus em todas as situações da vida. Sejam elas favoráveis ou não, sejam elas situações de alegria ou de tristeza, sejam situações de alegria ou de profunda dor.
E isso me leva a lembrar e trazer à tona, irmãos, que nós somos o povo da cruz. Amém? Nós somos o povo da cruz, irmãos. Nós somos o povo, a igreja da perseguição, da dispersão. Mas também nós somos o povo que vê a glória de Deus agindo entre nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. E quando, irmãos, nós lembramos, olhando para o próprio exemplo do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo supremo, nós lembramos dessa convicção, nós somos o povo da cruz, e o que isso se traduz na prática para nós? Que nós somos o povo que morremos todos os dias para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Isso é ser povo da cruz. Não só nos intitularmos assim, mas vivermos essa realidade, irmãos. Nós nascemos para morrer. Essa é a grande paradigma da fé cristã. Nós nascemos para morrer. O outro exemplo, extraído da experiência dramática vivenciada por Estevão, remete à sua convicção. A convicção de Estevão diante da morte. Olha o versículo 59, ele ora e diz: Jesus, recebe o meu espírito. E uma das coisas, irmãos, que eu fiquei pensando nessa convicção da fé de Estevão, é que aqueles que andam com Deus, presta atenção, aqueles que realmente são discípulos de Jesus, não têm medo da morte. Às vezes eu ando por aí, converso com algumas pessoas, esses tempos atrás, agora não me recordo exatamente quando, alguns meses atrás, eu fiquei assustado, alarmado, porque no meio de uma comunidade de discípulos, numa reunião de oração, alguém perguntou, olha só, fez uma pergunta assim básica: se você morrer hoje, você sabe com quem você estará? E a resposta, irmãos, foi assustadora, pelo menos para mim, não sei para os outros. Eu não conversei, não tive oportunidade de conversar com as pessoas depois, porque era uma reunião online de oração. Mas o que me assustou e me alarmou é que grande maioria das pessoas que estavam ali não tinham certeza. E uma das reflexões que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que foram produzidas em mim, é que aqueles que andam com Deus, aqueles que são discípulos de Jesus, não têm medo da morte, porque eles sabem com quem eles estarão. E às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados, pensando onde nós estaremos. Essa é uma das grandes questões que as pessoas levantam. A vida após a morte, a Bíblia ensina que sim. Mas para onde nós vamos? Para mim, o que importa é com quem eu estarei. É com quem nós estaremos. E aqueles que andam com Deus, irmãos, aqueles que são discípulos de Jesus, não tem dúvida disso. Não é mesmo? Porque nós sabemos, se nós morrermos, com quem nós estaremos. Nós estaremos com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós desfrutaremos da sua presença eternamente. E não existe bênção maior do que essa, não existe privilégio que um ser humano pode receber maior do que esse.
Porque o maior privilégio, a maior bênção é estar com Deus, é estar com Jesus. Outro exemplo, estou tentando resumir aqui os mais importantes. Outro exemplo é a compaixão de Estevão. Olha só lá no verso 60. Capítulo 7. Então caiu de joelhos. Atos 7:60. Olha lá. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, morreu. Olha o coração. Isso chama muito a nossa atenção, irmãos. O coração de um homem cheio do Espírito Santo. Um coração de uma pessoa assim é um coração cheio de compaixão. A ponto, olha só, de interceder pelos seus próprios assassinos. Será que você e eu, diante de uma situação dessa, nós reagiríamos? Essa seria a nossa reação? Humanamente falando, irmãos, humanamente falando, certamente que não. Mas quando nós olhamos para o texto, para o contexto, nós vemos que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, as qualidades de Deus, elas são geradas em nós. O que isso ensina para nós? Que nós precisamos viver constantemente cheios do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, irmãos, nós não damos espaço para o velho Adão, para as características do velho Adão e da velha Eva. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito. E Estevão, cheio do Espírito, se compadece daqueles que estavam assassinando ele. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos tomados e conduzidos a agir de acordo com o caráter de Deus. E isso, na realidade, irmãos, precisa ser uma marca, uma característica de cada discípulo de Jesus, de cada um de nós. Porque certamente, irmãos, pense nisso, grave isso, nós ao longo dessa caminhada, nós enfrentamos lutas, batalhas. É ou não é? Ao longo da caminhada, nós somos afrontados. Não somos conduzidos para fora e apedrejados, esse não é o nosso contexto no Brasil, mas nós passamos por afronta no trabalho, na escola. É impressionante como que aqueles que estão mais próximos de nós podem se tornar esses sujeitos de afronta para nós. Portanto, ser cheio do Espírito é uma chave que nos conduz a manifestar nas nossas ações a graça e o caráter de Deus. Alguns exemplos aqui de outros que certamente, meditando na palavra de Deus, nós poderíamos destacar. Quando nós somos cheios do Espírito, eu disse, nós não damos lugar, espaço para a carne, irmãos. E nós não podemos esquecer, como discípulos de Jesus, nós não podemos nos esquecer. Eu quero que você abra esse texto comigo, Gálatas capítulo 5.
Eu falei das afrontas, das dificuldades ao longo da nossa caminhada, mas tem uma luta, irmãos, real que nós travamos. É a nossa própria natureza. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos instrui que há uma guerra, há uma luta travada entre carne, ou seja, a natureza humana corrompida pelo pecado, e o Espírito, que agora vive em nós. E o próprio Espírito que foi vivificado dentro de nós e que estava morto pelo pecado. Por isso, olha só Gálatas 5, a partir do verso 16, olha o que Paulo está escrevendo para nós, trazendo à luz essa realidade. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, essa natureza humana que nós temos, olha só, desejo que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, e aí ele faz uma relação das obras da carne, da natureza humana e das obras do Espírito. Olha verso 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pode espernear, gritar, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, olha o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o fruto do Espírito seja uma marca diferenciada em cada um de nós. Amém? E na segunda parte, eu queria destacar um pouco dos desdobramentos práticos da dispersão. Perseguição, quando nós olhamos para o texto, volta lá para o texto de Atos, capítulo 8. Nós observamos que a perseguição, ela provocou uma movimentação necessária na igreja. E isso foi importante porque nos primeiros anos de vida, a igreja não saiu de Jerusalém. Ela estava centralizada ali, e a perseguição desencadeada a partir da morte de Estevão, ela força essa saída. E quando ela força essa saída, consequentemente, a palavra de Deus, presta atenção nisso, ela começa a ser anunciada em outras regiões, Judéia, Samaria. A palavra de Deus começa a ganhar novos ares, novas dimensões. E quando nós olhamos, irmãos, para esse relato dessa perseguição e dessa dispersão, muitas vezes a nossa tendência é julgar as situações pelas circunstâncias. Nós, seres humanos, temos essa tendência. E nessa situação, nesse caso específico, certamente aos nossos olhos, às vezes nós olhando, estudando, lendo essa passagem, nós vemos a perseguição como algo negativo. Nós podemos julgar as adversidades como algo negativo.
E quando nós pensamos nessa dispersão em massa, certamente, irmãos, nós lembramos, teve sim os aspectos difíceis. Imagina uma igreja, 3, 5 mil pessoas, a igreja estava crescendo. Imagina as dificuldades de deslocamento. Imagina você ter que deixar sua casa, suas coisas às pressas. Se deslocar, fazer deslocamentos longos, cansativos. As viagens que eles faziam era a pé. Arrumar lugar para descanso, para alimentação. Certamente teve as dificuldades, irmãos. Mas o efeito disso, é isso que eu quero chamar a sua atenção, proporcionou, presta atenção, uma descentralização da igreja e, consequentemente, da palavra de Deus. Lucas registra que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. O restante da turma, se espalha para outras regiões, anunciando a palavra de Deus por onde quer que fosse. Sabe, irmãos, isso não é uma crítica, longe disso, porque eu estou falando para vocês, e principalmente eu estou inserido nessa responsabilidade, nessa realidade. Isso não é uma crítica, mas sabe, irmãos, quando eu olho para o nosso contexto, presta atenção, contexto da igreja aqui em Três Lagoas, da igreja aqui no Brasil, eu percebo, irmãos, que nós somos uma igreja que temos liberdade para anunciar o evangelho. É ou não é? Só que parece que muitas vezes essa liberdade, ao invés de favorecer, ela acaba nos atrapalhando. Porque nós passamos a priorizar outras coisas que essa liberdade nos dá. Quando nós deveríamos, irmãos, usar essa liberdade para anunciar o evangelho de Cristo. E eu fico pensando, irmãos, quantos de nós, pensa em você agora, quantas oportunidades Deus tem te dado no dia a dia? Quantas oportunidades Deus tem dado na sua família? Você sabe que ali tem gente descrente. Quantas oportunidades, irmãos? Quantas oportunidades Deus tem te dado na escola onde você estuda, na universidade, no trabalho onde você está inserido todos os dias? Quantas oportunidades? E nós precisamos, irmãos, usar essa liberdade o máximo para falar do amor de Deus em Cristo. Certamente, irmãos, nós não vivemos esse contexto de perseguição. Pelo contrário, nós vivemos um certo grau de liberdade, até grande. E nós precisamos aproveitar isso. E uma das coisas que ficaram no meu coração, enquanto eu estava pensando nisso, nessa descentralização da igreja, é que o evangelho não pode permanecer centralizado num grupo de pessoas ou num determinado local. O evangelho precisa ser anunciado em todos os lugares, irmãos. Marcos 16:15. Abra esse texto comigo. Volta um pouco lá no Evangelho de Marcos, último capítulo, capítulo 16, verso 15. Olha a palavra de Jesus depois de ressurreto para os seus discípulos. Marcos 16:15 disse-lhes: vão pelo mundo todo.
e preguem o evangelho a todas as pessoas. Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 16, faz uma definição fantástica do que é o evangelho, irmãos. Romanos 1,16, ele vai definir assim: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso o evangelho precisa ser anunciado por nós. E se você olhar com atenção o texto de Romanos, eu não vou entrar nos detalhes, Paulo afirma uma coisa que é uma grande lição para nós. Ele diz: olha, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? E aí ele completa: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não podemos, irmãos, nos paralisarmos diante do comodismo e do medo. Nós precisamos avançar. Dá mais um enter, Davi, por favor. E por fim, eu quero destacar alguns pontos aqui nesse fechamento. Eu quero concluir afirmando à luz desse texto. Tem muitas outras coisas, irmãos, que nós podemos pensar e refletir, mas dentre as afirmações eu quero dizer que a igreja é chamada e enviada para anunciar o evangelho, independente do contexto que ela está envolvida. A igreja, presta atenção, ela não pode ser um organismo estático. Porque os organismos estáticos, eles correm um grande risco de definhar e de morrer. A fé, irmãos, preste atenção nisso. Essa movimentação missionária da igreja nos ensina essa grande lição. A fé cristã é uma fé que nos movimenta. É uma fé que nos tira do lugar. É uma fé que nos tira do comodismo. É uma fé que nos leva a um movimento dinâmico, mas a um movimento ao mesmo tempo consciente. Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. Nós somos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Esse poder de Deus que salva aqueles que creem. Se você olhar com atenção nos evangelhos, você vai perceber, nós lemos esse texto agora, Marcos 16:15, que a primeira palavra de Jesus para os seus discípulos, após a sua ressurreição, foi: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós somos convocados, irmãos, a sair e a nos engajarmos conscientemente na missão. O chamado da igreja nunca foi para fugir do mundo, mas para desenvolver nele a sua missão. É interessante e ao mesmo tempo triste, porque na nossa era e no nosso tempo tem surgido no cenário tanta coisa maluca, irmãos. Tanta coisa esquisita. Uma dessas coisas esquisitas, desculpa o termo em português simples e claro, uma dessas coisas esquisitas é uma coisa chamada comunalismo. Comunalismo, esses negócios de ismo, irmãos, é um problema. Sabe o que é isso? São comunidades de pessoas. Isso tem acontecido em alguns lugares do mundo. Olha só. São comunidades de pessoas que professam a fé em Jesus, mas criam para si um gueto. Criam para si uma comunidade separada do mundo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos chamados para estar aonde? A igreja não é um gueto separado, irmãos. A igreja, ela não é e nunca foi um grupinho
de pessoas especiais selecionadas. A igreja nunca foi isso, irmãos. Um grupinho de amigos que se gostam, que tem afinidade de pensamentos, afinidade com a roupa que veste, com o estilo de conversa que desenvolve, e por isso se separam dos demais e formam um gueto separado. A igreja nunca foi isso, irmãos. Pelo contrário, a igreja é chamada para estar no mundo. Ela é chamada para se envolver no mundo. Pastor, explica melhor isso. Olha nos evangelhos, essa foi a missão de Jesus, irmãos. Depois que Jesus chama o grupo dos 12, ele não vive isolado com aqueles 12, ele forma os caras e sai com eles aonde? Pelo mundo. E o que Jesus faz, irmãos? Anuncia o reino de Deus. Olha, se arrependam. É chegado o reino de Deus entre vocês. E por onde ele passa, ele vai anunciando a palavra. Ele vai curando enfermos. Ele vai libertando os cativos. Ele vai salvando, buscando os perdidos. Lá em João 17:18, na sua oração conhecida como oração sacerdotal, Jesus menciona isso. Ele diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele está fazendo uma oração, irmãos, expressando o profundo da sua alma naquela oração. E o que ele está expressando na oração é exatamente o que os seus discípulos foram chamados para fazer, e onde eles devem estar é no mundo. E esse mundo, irmãos, é o nosso contexto. É o mundo que nós estamos inseridos, é o mundo que nós vivemos. E quando nós olhamos para os evangelhos, por exemplo, nós encontramos fundamento sólido nos evangelhos sobre isso. Jesus chama os discípulos, forma eles e envia eles em missão. Lucas 9, 1-6, Lucas 10 em diante. Jesus chama eles, dá a eles autoridade e envia eles em missão. E em Lucas 10, depois você pode olhar com calma na sua casa, é interessante que os discípulos saem, irmãos. Porque discípulo foi chamado para obedecer a ordem do seu Senhor. E quando nós não obedecemos, nós estamos em desobediência, irmãos. E a desobediência é pecado. E pecado traz consequências. Esse princípio da palavra de Deus, irmãos, é imutável. E se você olhar Lucas 10, por exemplo, os discípulos saem em missão, curam os enfermos, expulsam demônios, e quando eles voltam contentes da vida. Volta com um relatório de 10 páginas diante de Jesus, imagina. E lá no ponto principal do relatório, ponto número 1, sabe o que está escrito? Eles se alegram por expulsar os demônios. Sabe o que Jesus diz para eles? Olha, se alegrem, não porque vocês expulsaram demônios, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Também, ainda, durante a sua oração sacerdotal, Jesus, ele enfatiza outro ponto importante, irmãos. Olha só, abre comigo esse versículo, eu quero ler junto com vocês. João 17:20. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Minha oração, olha a ênfase que Jesus dá na importância da missão. Presta atenção, minha oração
não é apenas por eles. Eles quem? Aqueles discípulos que estavam ali com ele e que dariam continuidade ao ministério. Olha, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha só, irmãos. Em outras palavras, o que nós podemos destacar daqui é que as pessoas têm oportunidade de crer quando elas ouvem a mensagem. Foi assim que você respondeu à fé um dia, não foi? Foi assim que nós respondemos, que eu respondi. Alguém se dirigiu, alguém veio, alguém se movimentou, veio ao meu encontro, alguém se movimentou, foi ao seu encontro e pregou a palavra de Deus para você. E você então naquele momento teve oportunidade, quando ouviu, teve oportunidade de crer ou não. E é tão interessante perceber a pedagogia de Jesus, do ministério dele, que Jesus nunca foi um prosélito, irmãos. O que é isso, pastor? Jesus nunca anunciou o evangelho forçando, dando uma forcinha para as pessoas aceitarem, pelo contrário. Ele passa pelas multidões e o que ele diz? Olha, se alguém aqui, olha que interessante. Se alguém aqui crer, será salvo. Se alguém aqui crer na minha mensagem, olha, precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e me seguir. Há um preço, há uma jornada, há um caminho a ser trilhado. E dentre os ensinamentos que nós tiramos disso, é que nós não forçamos a entrada de ninguém, irmãos, no reino de Deus. Marcos 16, o que Jesus diz lá? Primeiro no 15, ele diz, olha, vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê, será salvo. Aquele que não crê, será condenado. O que Jesus está ensinando, irmãos? Que há um peso de decisão. Há uma escolha. Entende? Há um peso de decisão consciente a ser tomado por cada ser humano. E nós não podemos, irmãos, entende isso, nós não temos o direito de forçar as pessoas a crerem em Jesus. Nós não temos o poder de convencer o coração humano. A nossa responsabilidade se resume, se restringe em anunciar o evangelho. E o que Deus espera de nós, sabe o que é? É que nós sejamos fiéis naquilo que Ele nos ordenou. Porque, irmãos, nós somos só agentes, cooperadores com Deus na sua missão. Nós não somos mais nada do que isso, irmãos. Por isso, quando nós olhamos para a história, por exemplo, da igreja Holiness no Brasil, o que nós vemos, irmãos, super-homens, destacados, que merecem os holofotes virados para eles, não é isso, irmãos. O que nós vemos são homens simples, homens como eu, como você, pessoas de carne e osso, seres humanos, frágeis, fracos, dependentes de Deus completamente, mas que um dia ouviram a voz de Deus, mas que um dia foram sensíveis e obedeceram a voz de Deus e colocaram o pé na estrada e começaram a anunciar o evangelho. E o que tem sido enfatizado por esse vídeo toda semana, todo domingo, é que nós, irmãos, fazemos parte dessa história. A resposta de Monob continua sendo a minha e a sua resposta. Porque a missão não terminou. O bastão vai passando de mão em mãos.
se nós não estivermos firmes nessa caminhada, irmãos, Deus levantará outras pessoas. Interessante, fazendo um paralelo, tudo bem que está um pouco fora de contexto, mas eu estou lembrando disso agora. Interessante quando Jesus está entrando em Jerusalém, e ele quebra nessa entrada todo o script dos religiosos da época. Jesus é demais, como ele quebrava, irmãos, o script, aquela mentalidade formada dos religiosos de décadas, de anos e anos. O texto diz que ele entra montado num jumentinho, lembra? Pediu emprestado. O Rei dos Reis, irmãos, dá para pensar nisso. O Rei do universo, tudo é dele, tudo foi criado por ele e para ele. Pede emprestado um jumentinho, estava amarrado na árvore do vizinho. Monta no jumentinho e vai entrando em Jerusalém. Quando os fariseus, os sacerdotes veem aquilo, eles ficam e manda os discípulos, se calarem. Porque eles estavam gritando, Hosana nas alturas, lembra? Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. E os religiosos falam, calem-se. E Jesus responde para eles, olha, se eles se calarem, lembra? As pedras clamarão. Se nós não respondermos, irmãos, pode crer, Deus levantará outras pessoas que segurarão, que agarrarão a missão, que abraçarão a missão e darão sequência nela. E por fim, eu quero dizer que nós não podemos esperar que as pessoas venham à igreja. A igreja precisa ir até elas. Nós não podemos fugir da missão, irmãos. Estou lembrando de Jonas. Fugir da missão, foi parar dentro da barriga do peixe. Quase se morreu, hein? Passou apertado, hein? E quando eu penso em missão, eu me lembro também que existem atalhos atrativos e sedutores. É ou não é? Mas a igreja que conhece sua identidade, ela cumpre o seu propósito. Por isso que a identidade, irmãos, é uma marca importante da igreja. Nós precisamos conhecer quem nós somos e por que nós fomos chamados e enviados. E por fim, tem uma frase do Billy Graham que vale a pena. Dá mais um enter. Mais um. Isso. Billy Graham, vocês sabem, foi o grande evangelista americano. Ele morreu em 2018 com 99 anos de idade. Era conhecido como o pregador das massas. O homem pregava, milhões de pessoas, milhares de pessoas se convertiam. Olha o que ele disse, irmãos, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Essa é a nossa tarefa, irmãos, uma das nossas tarefas. É por isso que Jesus disse nos evangelhos que nós somos como ovelhas no meio dos lobos. Mas Deus nos chamou e Ele não nos deixa sozinhos nessa missão. Feche os seus olhos por um instante. As pessoas que depois vão acompanhar a mensagem pelo canal do YouTube e outras redes, que Deus te abençoe, que você seja ministrado, encorajado pela palavra de Deus. Nós que seguimos aqui